Então, vamos ao quadro Dê Sua Nota desta sexta-feira, é a sexta edição. Antes, eu queria só mostrar, o Márcio Garcia mandou pra gente aqui. Primeiro ele mandou esta foto, né, do material que ele fez com o Dê Sua Nota. O quadro já aconteceu na Rádio Diamantina FM. Foi um sucesso com 156 edições. E aí a foto que ele fez da pastinha, né, que ele digitou, né, para nos trazer de presente, veio trazer aqui pessoalmente. E olha aí, ó, o quadro Dê Sua Nota. Tá aqui, ó. Todos os convidados em lista que participaram do quadro Dê Sua Nota quando na Rádio Diamantina FM. E aí ele fez questão de me chamar a atenção para a edição do número 46, que o entrevistado foi Léo Ricardo. Nós dividíamos o quadro, né? O Beto Rocha, J. Magalhães e eu. E desta feita, quem foi para Berlinda fui eu. Eu já estive do outro lado, Duda Félix. Não é brinquedo, não. Eu sei como é que é. E o Márcio Garcia, ele chamou a atenção para a participação em 3 oportunidades do então prefeito Cleovar Barreto, ou o convite, né? O convite para participar. Mas à época, o então prefeito esquivou-se em 2 ocasiões. Sabrina Brito, boa noite. Bárbara Brito, boa noite, bem-vindas. O Lebrão também participou 2 vezes, né? Ainda tivemos a participação aí já em memória, né? E a gente agradece e abraça as famílias dos amigos que já não estão mais conosco. Marcos Bagano também esteve na live do Léo, foi um dos primeiros, né? 11ª edição. Também tivemos aí em memória a participação, deixa eu ver aqui, do irmão Delmar. Ainda em memória, também esteve conosco o Netão, da construtora, né? Participou conosco em memória também Márcio Garcia, foi quem fez todo esse trabalho aí de estatística e separação. Então aqui está o resumo do quadro de Sua Nota, ele vai nos trazer isso digitalizado. E a partir de então, agora sim, a gente abre aqui a tela para o convidado de hoje, né, que estava aí ainda preparando as notas, sentindo a dificuldade de avaliar os temas que foram propostos. Diogo Souza pergunta como assim? Ah, Diogo, tá certo. Aqui tem ETEC Solar, certo? Como era o nome da ETEC Solar antes? É isso que eu quero saber. Antes de ser ETEC Solar, era outro nome. Minha amiga Sandra Lopes, colega de rádio, a primeira emissora de rádio que eu trabalhei, RBM, Rádio Barra do Mendes, a Sandra Lopes foi nossa companheira de trabalho. Humberto e Bandeira em Fedegós já estão aí a nos assistir. Turma do YouTube. Minha irmã Neide Gonçalves, São Vicente, né? Vicentina também chegando aí com a gente. Tainá Brito, enfim, a turma chegando. E chegando também o nosso convidado de hoje, Carlos Eduardo Rios Félix. Ninguém conhece esse cara. Agora, Duda Félix, Morro do Chapéu em peso conhece. Meu irmão, obrigado por ter vindo, pelo sacrifício aí de avaliar os temas, enfim, pelas ponderações através do WhatsApp. São válidas, são compreensíveis, mas estamos no quadro de Sua Nota. Tudo bem, Duda? Tudo bem, Léo. Boa noite. Boa noite aí a toda a sua audiência. Bom, antes de saber quem é Duda Félix, eu preciso fazer aqui uma justiça grandiosa. Tudo o que você assiste na live do Léo, toda a plástica, todo o material que vai ao ar, as imagens de parceiros, né, a colocação das imagens de pessoas que participam, enfim, tudo isso é formatado, é orientado, é preparado por Duda Félix, que é o nosso web designer, não só na live, como também no site Léo Ricardo Notícias. Tem alguém chegando aqui, Patrícia Santos, pelo Instagram. Você quer participar da live, Patrícia? Edson Amorim, boa noite. Patrícia, boa noite. Patrícia, você quer participar da live? Bom, então eu vou cancelar para não entrar áudio teu aqui, tá bom? Pode continuar assistindo, obrigado pela atenção dispensada, certo? Muito bem, então, feitas as apresentações e jogada toda a responsabilidade para cima de você, pelo que o povo assiste, a única coisa que sou eu mesmo, o resto é tudo Duda Félix, quem bota pra gente aí. Mas brincadeiras à parte, Duda, quem é Duda Félix? Nos fale um pouco desse cidadão, desse pai de família, enfim, que não é morrense, mas que está adotando nossa cidade já há algum tempo aqui, né, para
nos dá o prazer da vizinhança. Pois é, Léo, boa noite. Eu não sou morrense, eu sou nascido em Salvador, mas a minha origem familiar é daqui de Orolândia, Jacobina, Capim Grosso, é daqui da região. Eu já trabalho com desenvolvimento de sites e designer gráfico há muitos anos, há mais de 20 anos com certeza. E na publicidade e propaganda, eu fiz a faculdade, né, um bacharelado de publicidade e propaganda. Em 2010, a minha formação, o ano de minha formação, portanto já vão fazer 11 anos, né? No final desse ano fazem 11 anos. Me especializei em marketing político e marketing digital. Muitos aqui, na verdade, a grande maioria das pessoas de Morro do Japão me conhece como Duda, o músico, né? É verdade. Mas a música é mais uma faceta aí da minha profissão, né? Sou músico desde sempre, então é um tipo de coisa que a gente morre e carrega pro túmulo é ser artista, né? Ser músico. Uhum. Muito bem. Duda, abraçar aqui a Sabrina, na verdade a Graciele, lá de Várzea Nova, está nos assistindo aqui. Boa noite, bem-vinda. A turma vai chegando aqui e aos poucos vai acompanhando a nossa live do Léo. Pois é, já responderam aqui a enquete. Eu vou colocar lá quem foi aqui. Estela lá de Feregosos, já mandou a resposta aqui, tá certo, viu? É isso aí mesmo. Mas vamos saber quem vai querer ganhar o boné. Terça-feira o sorteio aqui. No carnaval da live do Léo a gente vai ter, com certeza, muito espaço. Duda, você não conhecia a formatação do quadro Dê Sua Nota. O quadro Dê Sua Nota ele foi inspirado naquele Pra Quem Você Tira o Chapéu, do Raul Gil. O Toninho Gabriel, do Estúdio Talent, ele formatou o quadro e nos trouxe a ideia quando nós dirigíamos a Rádio Diamantina. Nós aprimoramos com algumas situações, ele montou toda a estrutura a plástica, né, para o rádio, as vinhetas e tal. Inclusive essa vinheta é a que nós usávamos na rádio com a adequação para a live do Léo. E com a devida autorização do Toninho, a gente fez essa adaptação com o trabalho aqui de estúdio do Daniel e do Lucas Brito. E a ideia era exatamente essa. Em alguns momentos, não é a nossa intenção colocar o convidado em saias justas, mas elas acabam acontecendo, porque você vai atribuir notas de 0 a 10. Você não pode repetir nota. Você vai ter 11 temas e esses 11 temas serão debatidos. Aí a gente teve algumas ponderações aqui no WhatsApp que são válidas, que são interessantes de observar, mas a partir de então a gente passa a apresentar os temas para quem está nos acompanhando e para o Duda também. Vou colocar para você, viu, Duda, ao seu lado, na tela, para que você possa ir acompanhando. A gente vai aos poucos separando aquilo que vai sendo mostrado para quem está nos assistindo. Está começando a aparecer para você aí, chegou? Chegou, sim. Pronto. Então os temas foram colocados. Duda disse que passou a tarde queimando a mufa para poder atribuir as notas aí. Não foi fácil, né, Duda? Mas já estão aí na tela. Helena Carmo, boa noite, bem-vinda. Então, nós estamos hoje na 6ª edição do quadro de Sua Nota. Semana que vem, Ana Paula Araújo e a política de defesa dos animais. Tema super interessante também. O tema 1, Conselho Municipal de Política Cultural de Morro do Chapéu, nota 9. Tema 2, Empreendedorismo Digital, nota 10. Tema 3, Imprensa de Morro do Chapéu, nota 6. Tema 4, Valorização do Artista Local, nota 3. Tema 5, Lei Aldir Blanc, nota 7. Tema 6, Secretaria de Cultura e Turismo, gestão anterior, nota 8. Inclusive o secretário Maurício está com previsão de estar conosco na próxima quarta-feira. Tema 7, o comércio e a utilização das mídias digitais, nota 5. Tema 8, o comportamento dos artistas locais em relação à Lei Aldir Blanc e ao Conselho de Políticas Culturais, nota 4. Tema 9, a atuação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e as obras da eólica, nota 1. E o tema 10, vacina anti-Covid-19, nota 2. E o tema 11, comportamento da população em relação à pandemia, nota 0. Quando se atribui as notas, as pessoas pensam que a gente vai buscar logo as notas mais altas e tal. Eu vou buscar aquelas menos polêmicas para deixar as mais quentes para a reta final. Costumo fazer isso aqui. Mas na nossa conversa de bastidores, eu vou trazer um tema que você disse não ter muito domínio a respeito.
e que eu entendia que havia, por força da situação do Geoparque, uma interação, né, com a questão do meio ambiente no município de Morro do Chapéu. Mas esse tema 9 você atribuiu nota 1 e já nos antecipava como é que eu vou dizer, este desconhecimento mais amplo deste conselho, desta atuação, Duda. Nota 1 para o tema 9. Nos dá um parecer a respeito aí. Antes de iniciar, eu vou ponderar o que eu ponderei contigo em particular no WhatsApp, eu vou ponderar para a sua audiência, que a atribuição das notas, elas não tem a ver com a nota que eu quero dar ao tema em si. Ela tem a ver com o nível de domínio de conhecimento que eu tenho sobre um determinado tema, entendeu? Com certeza, se fosse possível, eu atribuiria notas iguais para diversos temas aí, devido à sua importância. Então, uma nota menor não quer dizer que o tema é menos importante, né? Pode ser um tema que eu tenho um domínio menor para falar a respeito, entendeu? Muito bem. Mas vamos dar continuidade. Pois não. O tema 9, nota 1, fique à vontade para discorrer um pouco a respeito da atuação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e as obras da eólica. Pronto. Tema 9. Como eu falei em relação à questão do domínio, né? Eu não acompanhava de perto a atuação, eu não fazia parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Normélia, minha antiga parceira, fazia parte desse conselho, né, de atuação, mas enquanto Geoparque, na ocasião, a gente tinha contato com as empresas de energia eólica, né? E, assim, o conselho, ele fazia a sua parte, né? Eu tive conhecimento, inclusive, de algumas reuniões bastante polêmicas, de alguns representantes, entre aspas, da gestão anterior, que, ao invés de ajudar, atrapalharam um pouco essa relação, né? Mas, quando se envolve outros interesses, acaba atrapalhando um pouco, a gente tem conhecimento disso. Muito bem. O tema do momento, a gente vai começar pelas notas mais baixas. Interessante, né? Geralmente elas ficam por último porque gera um pouco mais de polêmica. Mas o tema do momento é a questão da vacinação. A gente está vivendo aí o momento em que os governos mundiais, inclusive as notícias não são boas, de que essa nova variável do vírus pode durar aí 10 anos para se conseguir uma erradicação, um controle maior, né, por conta exatamente da variação do vírus. Mas a vacina está aí, chegando. Inclusive mandaram para mim há pouco uma foto do Pazuello. Eu não posso postar essa foto porque ela é meio complicada. Nota 2 para o tema 10, vacina anti-Covid-19. O que é que você nos diz a respeito? Porque, como você disse, não é a sua área de conhecimento. O último dado que eu tive acesso, né, é que já foram vacinados aproximadamente 345 mil baianos, né? É um número ainda pequeno, mas a gente entende a dificuldade até de acesso à vacina. O mundo todo está correndo atrás aí, inclusive estados e municípios estão fazendo suas aquisições em separado, fazendo seus convênios em separado com os laboratórios, inclusive laboratórios de fora do país, né, para conseguir vacinar a sua população. Como você falou e como eu falei na abertura, é um tema que eu não tenho domínio, a área de saúde não é minha área, mas eu
o que eu posso dizer é deixar uma mensagem de esperança que a vacinação chegue a todas as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, o mais rápido possível. Ok. A gente continua nessa toada, até para a gente vencer aqueles temas que talvez não sejam de seu completo domínio e entre naquele que você tem mais atuação específica. Porque uma das situações que estão complicando, né, a pandemia é o comportamento da população. E vai ser impossível controlar 7 bilhões e meio de pessoas num planeta inteiro diante de uma situação como essa. Mas, em situações específicas, acredito como a nossa, Morro de Chapéu, população pequena relativamente, né, o acesso a todos é mais fácil, eu diria, não sei. Ana Lúcia, boa noite. Está aqui no Instagram. O pessoal está chegando e colocando a resposta da enquete no WhatsApp. Eu vou pedir por gentileza para colocar no chat, ou do Face ou do YouTube. A gente vai capturar de lá, tá bom? As respostas de vocês. Obrigado. E aí vem o comportamento da população toda em relação à pandemia, que é o tema 11. E aí foi este que recebeu a nota 0. Esse aí essa nota eu posso dizer que foi uma nota justa. Porque, sinceramente, não adianta os governos municipais, independente de sua esfera, né, municipal, estadual ou federal, fazerem os seus esforços, decretarem medidas restritivas, distribuírem vacinas, né, fazerem campanha de vacinação, se não há consciência da população, se a população não se comporta como deveria se comportar. Porque tenha certeza que o quadro de infecção, de contaminação seria muito menor se houvesse consciência da população. Eu trabalhei como eu trabalho de marketing digital, né? Marqueteiro político, digamos assim, em Capim Grosso. E lá, por exemplo, houve uma liberação de bares até um determinado horário, mas parecia carnaval, né? Aqui em Morro do Chapéu, a gente sabe que o movimento à noite não é tão grande quanto em outras cidades, mas assim, a população não faz a sua parte, né? Ou as medidas restritivas, né? E até com o auxílio da polícia militar e as guardas municipais que também ajudam na fiscalização. Prendem o povo dentro de casa, né? Ou se você relaxa um pouco, a população extrapola. Aqui em Morro do Chapéu não foi diferente, né? Morro do Chapéu, você via filas, por exemplo, na Caixa Econômica ali, aglomeração sem tamanho, mesmo com toda a fiscalização, a prefeitura ameaçando aplicar algumas sanções, multar as pessoas e tal, mas o pessoal nunca teve essa devida consciência, sem usar máscara. Quer dizer, o que adianta o comerciante coloca um aviso na porta, estampar um aviso na porta de que só entra no seu comércio utilizando máscara, né? Muitos até cedendo a máscara para o cliente que não tem. A gente sabe que foi um trabalho da CDL, aquele Morro de Chapéu, e é um trabalho louvável, né? Mas do que adianta tudo isso, né? Se da porta para fora, né, o cliente ele faz tudo o contrário, né? Então, acho que muito da culpa da pandemia está como está, da falta de consciência da população. Muito bem. A partir de então, a gente passa aos temas agora que são do seu
mais completo domínio. Cássio Filho, boa noite. Estela e Cristiano já correram lá do Facebook e vieram cá para o Instagram, não sei qual foi o problema. Eu aqui no meu retorno no notebook também está um pouquinho complicado, a internet hoje está trazendo alguns detalhes e a gente vai se adaptando à nossa realidade. Muito bem, vamos tratar então dessa situação que agora está chegando ao momento de usufruto, né? De um trabalho árduo de mais de 8 meses aí, onde os artistas de Morro de Chapéu finalmente estão com os recursos em mãos, aplicando e prestando contas da Lei Aldir Blanc. É o tema 5 e a ela você atribuiu a nota 7, deve ter lhe dado uma dor de cabeça boa, né? Com certeza. E na verdade, Léo, essa nota 7 aí, enfim, eu venho explicando desde o começo que eu tinha que dar uma nota maior para outros temas, né? Sim. Não quer dizer que seja nota 7, mas ela numa ordem de prioridade, ela está com nota 7, porque a essência da Lei Aldir Blanc pode ser uma lei emergencial para os artistas, né? E houveram alguns entraves aí por parte do governo federal que fizeram com que a liberação, né, a liberação dos recursos, ela só acontecesse já no final do ano passado, né? E isso fez com que muitos municípios não aderissem à Lei Aldir Blanc por conta das complicações, né? Nós já tínhamos aí as eleições praticamente definidas em Morro do Chapéu, mas ainda assim a gente, pensando na classe artística, né, Normélia também, ela tem grande mérito nisso, uma pessoa que teve uma grande responsabilidade por fazer acontecer isso aqui no município, né, a tamanha dedicação que ela teve. E, assim, nota 7 por isso, por conta... A iniciativa, de trazer um meio de sobrevivência para os artistas que estavam realmente num momento de grande dificuldade, ela vale 10, né? Mas, por conta dos entraves que... Sua internet está travando. Mas aí aí não tem muito que ser feito em relação a isso. Muito A internet Morro do Chapéu é complicada, né? Duda, quando você fala dos entraves, eu traduziria isso ou traria isso para outro campo, para outro âmbito. Deixa eu só abraçar aqui o Leoni, boa noite. Procal, boa noite. Léo, grande abraço. Duda, também chegando aqui assistindo a gente pelo YouTube. Eu traduziria tudo isso que você colocou na palavra burocracia. Não foi um pouco excessiva, não? Burocracia excessiva. E eu acho que eles estavam querendo ganhar tempo. A minha percepção foi essa. Porque com essa liberação de recurso da lei emergencial, que a gente fala, a lei emergencial da Caixa Econômica, que foi para a grande população, né? O governo ele ficou sem moeda circulando. Essa é a verdade, né? Tinha o dinheiro na conta eletronicamente, mas a moeda em si circulando no país estava em falta. Então, eu acho que essa enrolação, entre aspas, aconteceu também por esse motivo, né? De ganhar um pouco de tempo para poder a moeda voltar a circular e não ter nenhum problema, nenhum colapso, o sistema financeiro não entrar em colapso, porque a grande população estava indo sacar o dinheiro nas agências. Ok. Pois bem, a Lei Aldir Blanc, ela aqui em Morro de Chapéu, a gente também percebeu um comportamento atípico, a nosso ver,
quanto ao desenrolar do trabalho. Não por conta da gestão, mas por quem seria beneficiado. A gente, inclusive, dos nossos grupos, a gente fazia parte de grupos juntos lá e continua fazendo até hoje, a gente chegou a questionar isso e a gente foi mal visto por alguns artistas, e isso é normal, porque as pessoas sempre querem que a gente fique na defesa, e quando a gente cobra, parece que a gente tá xingando o cara, né? Ou ele ou a mãe dele, uma coisa desse tipo, a gente ofendeu, né? E aí eu acho que quando a gente tem amizade verdadeira pelas pessoas, a gente também tem que ser aquele cara que na hora da falha, do equívoco, a gente aponta. Porque ficar só dizendo amém, tá tudo bonitinho, tá tudo certinho, não é muito o meu perfil. Você sabe muito bem disso. E nem o meu. Pois é. E é aí que a gente vai embolar dois temas aqui que eles são meio paradoxais. No tocante ao comportamento dos artistas de Morro de Chapéu em relação ao Aldir Blanc, que é o conselho, ao qual você atribuiu nota 4, e a gente já pode misturar com o tema 4, que é a valorização do artista local, com a nota 3. Eles são temas antagônicos e complementares entre si. Fique à vontade. Tá. Eu sou artista, né? Uhum. Então, assim, eu tenho conhecimento de causa para falar. A classe artística é uma classe muito desunida, né? E, além de ser uma classe desunida, é uma classe que tem muito aquela questão da vaidade. Sim. O artista ele quer ser procurado, ele fica meio numa defensiva, fica meio que no pedestal ali, o artista de forma geral, eu Do falo, palco, né? Principalmente os artistas que atuam, os artistas que atuam no dia a dia, né? Os artistas que têm agenda, os artistas que vivem da sua arte, o que tem a arte como, no meu caso, como complemento ou como uma atividade paralela, né? Então, principalmente esses artistas que atuam constantemente têm esse comportamento de ficar na situação de ser procurado, né? E eu falo sempre, eu até sou um pouco repetitivo em relação a isso, mas é a realidade. Existe uma grande diferença entre você ser artista e você militar na cultura. Uhum. Né? A militância cultural ela tem a ver com você reivindicar, você buscar, se informar, protestar em alguns casos. Né? Então a militância está muito ligada à questão da proatividade, né? De você correr atrás de seus direitos, de você reivindicar seus direitos. Né? E a grande maioria dos artistas, não só de Morro de Chapéu, acho que no contexto geral, tem esse tipo de comportamento. É interessante a sua fala, porque assim, quando há uma festa, geralmente, quando fala de artista, raramente se lembra do cara do pincel, né? Raramente se lembra do cara que faz a escultura em cerâmica, em madeira. Geralmente são classificações secundárias. Mas quando se fala do artista, e você colocou bem aí, é aquele lembrado, aquele que está na mídia e que por consequência a imagem está aí girando na música, nas artes cênicas, na TV, etc, etc, etc. E aí chega um momento em que a necessidade se não de todos, mas da grande parte deles. Como aconteceu aqui em Morro de Chapéu. E quando você fala em militância na cultura, é exatamente a contrapartida de quem está no auge do sucesso, da fama, com o nome cogitado, lembrar daqueles que, porventura, trabalham, tocam, encenam, contracenam, atuam, mas não estão na mídia como os outros. Então, em nome desses, viria a militância. Aí onde entra o paradoxo, Duda.
Quando tem um evento, um São João, uma micareta, a aniversário da cidade, não lembrou de mim, não me contratou, não me valorizou. É um contraponto da zoa, hein? Agora, imagine você, é que eu acho que as pessoas precisam se colocar no lugar dos gestores. Aham. Né? O gestor de uma parte de cultura, ele tem um grande pepino na mão, né? Porque nunca vai conseguir contemplar a todo mundo, Sim, né? verdade. Existe um limite de uma grade de programação, esse limite tem que ser obedecido. Limite de orçamento, limite de grade em termos de horários, né? Em termos de condição de contemplar, né? Então é complicado porque assim muita gente fica no anonimato, né? Aí quando chega na época dos grandes eventos, vão lá cobrar que sejam lembrados. Mas não é só anonimato em termos de estar nos holofotes, não. É anonimato no sentido de se apresentar, Aham. né? De se vender, de chegar na Secretaria Municipal de Cultura, por exemplo. Agora está entrando a nova gestão. Eu até recomendo que os artistas cheguem na secretaria, façam lá o seu cadastramento, né? Se coloque à disposição, porque dessa forma o artista tem que correr atrás, tem que colocar a cara, tem que se vender. E isso não acontece. Tem uma expressão técnica aí da mídia digital hoje que não seria bem o book seria mais para quem é modelo, para essa área aí de atuação, mas você apresenta lá passou o nome agora, rapaz, é um nome em inglês também. Portfólio? Não é inglês, não, é nacionalizado, né, aportuguesado, o portfólio, então você tem que chegar lá e mostrar o famoso DVD do jogador de futebol, né? Chega lá e diz, pô, olha eu aqui. Justamente assim, é uma situação bastante delicada, porque a gente sabe que tem aqueles artistas que fazem jus ao seu nome, né? Aham. Porque são realmente muito bons, né? E tem aqueles que nem tanto, né? E quem trabalha como gestor cultural tem que tratar todos com maior respeito, né? Uhum. Com maior consideração, mesmo sabendo que aquele artista não é tão talentoso assim, né? Mas que numa escala de prioridade, se você vai contratar um artista para uma apresentação pública, a questão da qualidade do artista tem que ser levada em consideração, sim. E A isso, gente não está aqui, para tampar o sol com a peneira. verdade. E isso implica também dizer que pensa-se ainda no evento, por exemplo, é o primeiro ano do evento A. Você precisa colocar artistas que atraem um público para que o evento cresça. Tem esse detalhe a Sim, ser sim. lembrado também. Eu passei por isso, Dudu, uma micareta aqui. É, na época, o Tomate era o Bambambam, o sucesso do Brasil, com a música do Oswald Dantas e tal. E chegou a hora de Coração, coração. Tomate e Pissirico. Os dois estavam no auge. E no sábado e no domingo, um e o outro. E na hora de apresentar os dois, acho que nós tínhamos três ou eram quatro locutores fazendo o evento. E foi aquela confusão. Quem é que vai apresentar? Eu digo, eu quero o seguinte: dia 10, meu cachê vai estar na conta? É o que eu quero saber. Então, ó, vocês briguem à vontade aí, que tanto faz pra mim ser tomate, ser a salada completa, ser qualquer um, que não vai fazer diferença pra mim, né? Claro, Então, claro, é mais ou menos por aí. Daí, claro. Duda, quando eu trouxe esses dois pontos e você colocou a questão da dificuldade da gestão, que não se visualiza esse outro lado, né? E que também, em parte, eu preciso culpabilizar um pouco os gestores que não dão esta publicidade de forma que as pessoas percebam o quão difícil é o seu trabalho. A Secretaria de Cultura e Turismo na gestão anterior, você fez parte no início, voltou e tal, enfim, mas você atribuiu a nota 8. E acho que é um fechamento interessante para esse paradoxo, né?
de você querer ser procurado para receber algo que você está precisando, que é um auxílio emergencial, quanto o fato de você ser procurado para uma apresentação num evento que vai ser promovido na cidade. Nota 8 para a Secretaria de Cultura e Turismo na gestão anterior, que hoje acabou também incluindo o esporte. Mas isso é novidade e a gente trata disso em outro momento. Pois é, fazendo um breve histórico da minha participação na gestão anterior, eu iniciei, até por conta da minha formação, né? Iniciei na diretoria de comunicação. Eu era um dos diretores de comunicação, se não me engano, eram 6 ou 7 diretores, porque é um diretor para cada secretaria. Eu não sei como é que vai se configurar isso na gestão atual, mas antes cada secretaria tinha uma diretoria de comunicação e a administração geral também. Então comecei como um dos diretores. Após o São João, eu fui convidado pelo prefeito a assumir a Secretaria de Cultura e Turismo. E após essa minha passagem pela secretaria, quem tomou posse foi Normélia, e eu passei a coordenação do projeto Geoparque Morro do Chapéu. E um tempo depois eu decidi largar um pouco essa questão do trabalho na gestão pública e cuidar do trabalho com minha agência de comunicação. Foi quando eu me mudei para Petrolina para trabalhar por lá. E as coisas estavam se encaminhando muito bem por lá. Estava conciliando a área artística com a publicidade. Eu estava com uma agenda até bem interessante, de quinta a domingo, tocando todos os dias, em casas diferentes, entre Juazeiro e Petrolina. Eu estava com a carteira boa de clientes também lá para mídias sociais, sites, enfim. E aí, com a pandemia, travou tudo, todo mundo sabe disso. As empresas, muitas fecharam, outras passaram a priorizar o pagamento de suas contas básicas, né? Muita gente tomou aquele susto, tem aquela fase de adaptação, né? Onde você tem que sentir como é que vai ficar o mercado, sentir o comportamento dos seus clientes. E aí eu retornei ao Morro do Chapéu para assumir a diretoria de cultura, né? Já no comecinho da pandemia. Foi quando eu e Normélia, a gente deu prosseguimento aos trabalhos e com a Lei Aldir Blanc a gente fez todo esse procedimento junto aí para fazer acontecer, fazer os recursos chegarem aí aos artistas locais. E em relação à nota, né, nota 8, a gente tem que ter humildade para reconhecer de que o nosso trabalho não é perfeito, né? É um trabalho que você, até por não ter tido experiência anterior na função, você comete alguns erros, não por querer errar, mas por força da falta de experiência, que é natural. O novo secretário, por exemplo, o Maurício, que é uma pessoa que eu desejo todo sucesso aí à frente da pasta, ele vai ter seus erros também, é natural, né, de quem não tem experiência à frente da pasta, né? Mas tanto o meu trabalho, quanto o trabalho de Normélia, né, quanto o trabalho de Rose, que foi a primeira secretária, foi um trabalho que envolveu muito esforço em acertar e em fazer o melhor possível, né? Então, a Secretaria de Cultura e Turismo sempre foi uma casa aberta aí para os artistas e para a população de forma geral, e a gente buscou sempre fazer o melhor trabalho possível.
Duda, quando eu fui diretor da Diamantina, a gente conseguiu cadastrar mais de 115 artistas no âmbito musical e teatro, enfim, e posteriormente veio o cinema, que talvez tenha sido agora, mais recentemente, o maior divulgador de Morro de Chapéu, pela ascensão do filme Icó e outras coisas mais, que levaram a ficar conhecido na mídia, né? É bem verdade. E o rádio talvez facilite mais, porque as pessoas acabam indo buscar. E quanto à secretaria, existia essa busca do artista que você colocou há pouco aí, de se cadastrar, de ser conhecido, de, sabe, de mostrar que ele está vivo e atuante? Léo, eu não sei se a gente vai ter acesso ainda hoje em dia, né, porque houve mudança de gestão, mas no portal da prefeitura, eu acho que já não vai ser mais possível, mas nas redes sociais, eu acho que tem como sim. Houveram campanhas, né, de convocação para cadastramento dos artistas. Essa procura, naturalmente, ela se dava fora do período dessa campanha, né? Uhum. Para grandes eventos como São João, né? Como o Réveillon, como Micareta, Carnaval do Tareco, onde havia uma procura maior em busca da contratação, não em relação a fazer um cadastramento a nível de mapeamento municipal. E em relação a esse trabalho, a gente convocou e aquilo que eu comentei anteriormente, a procura, o nível de procura dos artistas foi mínimo. A gente fez uma campanha a nível municipal para cadastramento, fez uma campanha para cadastramento no Mapa Cultural da Bahia, que é um portal gerenciado pela Fundação Cultural. E até pouco tempo, para você ter ideia, o Mapa Cultural da Bahia, ele só tinha 3 artistas de Morro do Chapéu. Puxa. Entendeu? Eu vou tentar puxar ele aqui agora para ver se a gente Compartilha. consegue, Bom, consegue levantar esse dado assim de forma mais precisa. mais atualizada, né? Enquanto você faz Mas, isso, a Laelce chegou por aqui, o Márcio Garcia também, que nos presenteou com o quadro de sua nota aí na íntegra da participação anterior na rádio. A Sandra Lopes correu aqui para o Instagram. Marileide Catarina chegando por aqui também. Boa noite, bem-vinda a todos e muito obrigado pela atenção. Alguma novidade por aí? vamos buscar aqui. Você está buscando a informação para a gente poder passar para quem está nos acompanhando. Vamos aguardando então. Enquanto isso, pelo Facebook aqui também, a Sandra está viajando do YouTube para o Face para o Instagram. A professora Edeane, Ninha Lima, Marcos Viana, o Priquitão lá em São Paulo está acompanhando a gente também. Hoje tem mais alguém aqui para a gente saudar e agradecer, né, a atenção do pessoal que sempre aí nos dá o prazer de acompanhar a live do Léo. Os comentários só isso. Enquanto isso, eu vou lembrando às pessoas que a gente está com a enquete, né, da ETEC. É um trocadilho interessante, né? É a enquete da ETEC. Né? Você vai observar. Então, é um trocadilho do carilho, né? Já diria um amigo. Então ontem eu falei do boné e pedi o nome que estava aqui embaixo. A Marciana acertou e já ganhou o boné dela com energia limpa e para toda a vida. Ou para a vida toda. Hoje eu quero saber qual era o nome da ETEC antes de ser ETEC Solar. Você vai responder a isso aí. Aí você vai concorrer na terça-feira a mais um boné da ETEC, que é a nossa parceira. E se você quer ter energia solar na sua casa, na sua empresa, na sua propriedade, entre em contato com o Léo Ricardo que a gente vai providenciar aí todo o projeto para você em todos os sentidos, até a instalação no espaço que você deseja. Alguma coisa, Dudu? Olha só, no Mapa Cultural da Bahia, a nível de espaço cultural, a gente só tem cadastrado a Biblioteca Pública Municipal. E a nível de agentes culturais, ninguém. Entende? Então, assim, é uma pena, entendeu? Que
É aquilo que a gente fala, em relação se você não é um militante, como na essência da palavra, mas você precisa buscar, você precisa correr atrás, você precisa se mostrar, colocar a sua cara na tela. Quem não é visto não é lembrado, na verdade. Verdade, eu sei muito bem como é isso e tô aí na batalha. Joana Santos. Assim, esse é um problema grave, Léo, porque esse tipo de mapeamento a nível nacional, estadual e até municipal, ele serve como parâmetro para justificar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao setor. Uhum. Então, como que o setor cultural vai justificar que haja uma política pública interessante voltada para o setor se você só tem em Morro do Chapéu 2, 3 artistas cadastrados? Como que o governo estadual, por exemplo, vai direcionar algum recurso ou fazer alguma política pública voltada para a cultura, se no mapa cultural aqui, se no cadastramento de Morro do Chapéu só tem 2, 3 artistas, 2, 3 espaços cadastrados, e a gente sabe que a realidade, que o universo é muito maior do que Muito maior. Inclusive, o Márcio Garcia faz uma pergunta aqui que é mais um paradoxo. Porque aqui o Elson dos Teclados, por exemplo, toca mais fora do morro do que aqui. Eu acho que tá bem explícito, né? Mas na verdade, eu vou ser sincero com você. Artistas que têm um destaque maior, se for pensar no mercado de Morro do Chapéu, tá morto. Né? Realidade crua. O artista ele tem que buscar onde realmente tem seu público, né? Buscar fazer suas apresentações fora mesmo, porque se for depender, por exemplo, a gente tem umas cidades como Irecê e Jacobina, que são cidades polo na região, que, claro, não agora na pandemia, mas que existe uma atividade cultural e artista principalmente musical, muito forte, né? Muitos bares, restaurantes, eventos acontecem, inclusive eventos particulares. Existe uma cultura grande em contratar artistas para fazer seus eventos. Verdade. Morro do Chapéu, nesse sentido, é muito fraco. O artista morre de fome. Se for para viver só de música em Morro do Chapéu, morre de fome. Tem que ter auxílio emergencial local, né? Gabi Flor Doce chegando aqui, acompanhando a gente. E a gente fecha o tema cultura com o tema 1, que é o Conselho Municipal de Política Cultural de Morro do Chapéu, a nota 9 para esse tema. Quando se iniciou, né, o processo de formação do Conselho Municipal de Política Cultural, eu não estava na gestão, eu estava em Petrolina, mas eu tomei conhecimento de todo o processo, né? Houve uma divulgação ampla em rádio, no chamamento público no portal da prefeitura, redes sociais da prefeitura, da Casa da Arte, enfim. E para você ter ideia, o professor Gilvan, ele ficou responsável pelo setorial música pela falta de outros artistas, de outros músicos que tivessem interesse em representar. Né? E, assim, volta sempre aquela questão mesmo da falta de procura. E, assim, e depois que acontece, né, aí neguinho vem questionar. Por que não me procurou? Por que não falou comigo? Porque eu tinha que ter sido convidado em particular. Aquela situação que você já sabe. É que, inclusive, eu questionei, né? Porque, assim, quando você fala de militar, eu não sou um militante na acepção da palavra, mas eu sou uma pessoa que costuma estar presente em determinadas situações e acompanho, algumas vezes especificamente, mas com maior presença, com maior disponibilidade de tempo e tudo mais. E enxergo que, quando você tem interesse na causa, você tem que buscar se informar a respeito. Na verdade, você é um cidadão morrense,
exemplar nesse sentido, porque você está envolvido aí em todas as áreas possíveis. Eu não sei como é que você consegue conciliar tudo. Tem hora que tic-tac dá trabalho aqui, viu? Porque isso aí não é rasgação de seda, não é nada disso, você sabe que eu não preciso disso. Mas é só uma questão de reconhecimento, né? Você está presente em todos os conselhos possíveis, participando, atuando, opinando, e isso é louvável, né? E a gente sente, Duda, que que falta um pouco mais disso, esse interesse de outras pessoas, sobretudo para uma iniciativa desta que, assim, a gente cobra da gestão, né? Não importa quem seja o gestor. A gente cobra que a gestão Claro. faça, S. Barbosa 10, boa noite, e aconteça. E, de repente, a gestão abre este canal, que é o Conselho Municipal de Política Cultural. Quando você observa, nada contra o professor Gilvan, pelo contrário, né? Atuante, presente, Sim, sim, debatedor, o sim. cara, né? E aí, Não, quando eu comentei em relação ao professor Gilvan, ele tem sido um colaborador fantástico, aham, né, em relação ao Conselho Municipal de Cultura, onde eu estive presente como representante da Secretaria Municipal de Cultura, né? Eu tive, mas findou a gestão, naturalmente há uma troca, né, dessa representação dentro do Conselho. Mas o professor Gilvan, inclusive, até durante o período da política, ele quis sair do conselho, porque não estava tendo tempo de conciliar as coisas e tal, e a gente aconselhou ele a esfriar a cabeça, segurar a onda, porque é uma pessoa que realmente está contribuindo, né? Mas quando a gente falou em relação ao professor Gilvan, é que é um desses casos que a gente comentou há um tempinho atrás, que não é um artista que estava em evidência, que estava nos holofotes, que estava com maior notoriedade no campo artístico musical, entendeu? muito bem. O Márcio Garcia faz uma pergunta agora que entra na sua área. Mas eu queria concluir dizendo que o Conselho talvez tenha sido a maior das conquistas que a cultura de Morro de Chapéu poderia ter nos últimos tempos, mas que agora falta o outro lado da moeda. Ele já existe, é uma realidade, né, consolidada, é hora do artista morrense de todas as áreas tirar proveito dele. O Márcio Garcia pergunta: a internet foi mais benéfica ou maléfica para os grandes e pequenos cantores? Perderam ou ganharam com as mídias sociais? Eu acho que a internet é o veículo de comunicação mais democrático que existe, né? Então, eu acho que sempre é benéfico, sempre é interessante, Uhum. principalmente para os pequenos artistas, né? Porque eu acho que é nesse momento que quem realmente tem talento aparece, né? O povo abraça, né? A gente vê até vídeos simples, Léo, feitos de celular, sem nenhum tipo de produção. O cara batendo um violão, cantando numa roça, você vê viralizar, né? Você vê viralizar. Então, assim, a internet, ela realmente foi muito benéfica e vai ser sempre, que é o veículo mais democrático. Uhum. Eu tiro pela menina ali de Campo Formoso, né? Cantando no campo do Sisal e que de repente está lá no Luciano Huck com o Luan Santana cantando, Sim, apesar de algumas reservas que eu faço ao fato, mas acho que é um exemplo interessantíssimo do que a internet é capaz de fazer. sim, sim, Muito sim. bem, Duda. Vamos agora cortar na própria carne. Tema 3: Imprensa em Morro do Chapéu, nota 6. Léo, é um tema polêmico demais. É um tema polêmico demais. Talvez, talvez até poderia ter dado uma nota mais baixa em relação a outros temas aí, em relação à questão da imprensa local, pelo seguinte motivo. Falta muito na imprensa local, de forma geral, o ato investigativo. Uhum.
de checar a fonte, Verdade. né? A imprensa local, isso no interior, isso é um defeito do interior de forma geral, não só de Morro do Chapéu. Mas falando da imprensa local, se dissipa muita informação sem checar a fonte. Você está dissipando a informação que é inverdadeira, né? que é mentirosa. E muitas vezes você não assume a culpa, mas você está sendo negligente. Né? Uhum. Assim, em relação às rádios, por exemplo, existe uma prática que é muito complicada, que eu acho, né? Porque, assim, quando a gente às vezes demora uma vida inteira para construir nossa reputação, né? Sim. E às vezes com 1 minuto ou 2 de comentário, a sua reputação vai para o lixo. Foi para as cucuias, é verdade. Né? E o que é que acontece? As rádios, apresentadores de rádios e até as próprias diretorias de rádio, até para camuflar e se dizerem isentos, né? Abrem os microfones para as pessoas descerem o cacete. Uhum. Mas esquecem que a rádio é o veículo, é o que faz a informação chegar, é a ponte para que essa informação chegue até a população. E amplificador dela, né? É amplificador. Então, simplesmente abre o microfone, a pessoa fala o que quer e os apresentadores se isentam da responsabilidade. Não é bem por aí. Eles são corresponsáveis. Até porque a gente sabe, e muita gente não sabe, mas a gente sabe, que existe um filtro prévio. Existe uma pessoa que atende o telefone, que pergunta sobre o que você vai falar, pergunta qual o seu nome, quem que está falando, faz um filtro antes de colocar essa pessoa na linha, de colocar essa pessoa no ar. E que a depender do assunto não deixa, né, entrar no ar. A depender do assunto, derruba a ligação, pede desculpa, dá algum migué. Entendeu? A gente sabe que essa é uma prática muito comum, né? Muito bem. E infelizmente acontece muito. E está muito em evidência também o pessoal mandar áudio, né, no WhatsApp e as rádios colocarem esse áudio no ar também. E eles ouvem o áudio antes de colocar no ar. Não é possível que eles façam tudo isso em tempo real. Você sabe que isso não existe. Né? Abraçar aqui o Acácio Figueiredo Dererê, tá lá em São José do Rio Preto acompanhando a gente. Pastor Salatiel chegou por aqui também, boa noite. O Gessivaldo Mota diz que concorda com suas falas lá em relação ao momento anterior, tá aqui no YouTube. E a Regina Guimarães, a Regina Celorito, Regina França, perdão. Regina França, pergunta sobre o comércio. Nós falamos no início da live, Regina. Existe um conflito, na verdade, sobre essa situação do comércio quanto ao carnaval em Morro do Chapéu. Olha a Prime Modulados aqui, um grande abraço, boa noite, a gente fez aí. Né? Um abraço a vocês, muito obrigado pela audiência. A CDL, no seu perfil no Instagram, colocou de que segunda é o feriado do comerciário, como fora acordado, né, junto ao sindicato, em relação ao 30 de outubro próximo. Mas o decreto municipal diz que o comércio vai abrir. Não teremos funcionamento de banco, né? Só volta na quarta-feira como se fosse carnaval normal. Então existe um choque de determinações. Agora eu duvido muito que o comerciário não vá atender ao seu acordo sindical de ter um feriado na segunda-feira, pelo menos. Na terça, até que a coisa volta. Márcio Garcia, pergunta para Duda se há proteção da imprensa para algumas bandas e alguns cantores. Esse é o famoso jabá, é? Olha só, se a proteção, talvez não seja essa palavra, né, Léo? Talvez não seja protecionismo, seja patrocínio. Na verdade, Duda, os empresários, o tempo da Rádio Diamantina, por exemplo, nós recebemos vários brindes para massificar a divulgação de uma música, né? Financeiramente não rendia para a rádio,
Mas... Mas era uma iniciativa da rádio, né? Exatamente. É. Abriu... Inclusive, Léo, eu tenho a agradecer a você, e já agradecer publicamente, agradeço novamente. A minha entrada como artista em Morro do Chapéu teve muito a ver com a abertura que você me deu lá na Diamantina. Rapaz, que responsabilidade, hein? Você, na ocasião, morava em Jacobina. Eu frequento o Morro do Chapéu, sempre frequentei Morro do Chapéu por ter vários amigos aqui e fazia alguns eventos particulares, fiz casamentos, enfim, alguns eventos particulares. Mas a nível de divulgação local, assim, mais massificada, você, até a Josi, a ex-locutora, tua ex-companheira, me abriram muito espaço, foram muito receptivos comigo como artista, eu tenho muito a agradecer. E a gente observa que, na verdade, o espaço precisa ser democrático, né? Uma emissora comunitária. E surgiu exatamente dessa exigência de jabá, né? Para tocar em algum lugar. E o cara chegou, a situação foi essa. O cara chegou para mim, não sei se você conheceu, Vilaney Gabriel. Hoje ele está em Brasília. Como é o nome? Gabriel, já participou da live aqui. Ele é primo de Galo Rouco, da família Gabriel aí. Mas o cara tinha uma voz, pro sertanejo, ele cantava Zezé no tom. Pra você tem uma ideia, né? E o cara, mas era fã de Raul. Então ele misturou num CD Raul com Zezé, com outras coisas mais, e chegou com o CD lá. Léo, quanto é que tu cobra pra tocar aqui meu CD? Eu digo, cobra? Ah, não, de jeito nenhum. Ah, por que isso? Eu digo, peraí, calma lá. Aí a gente colocou pra tocar. E criou naquela época o quadro Morro Canta e Encanta, que aí abriu espaço para muita gente que hoje tá aí fazendo sucesso. Flávio Eres, fala meu mestre, boa noite, sucesso aí. João Dourado, ligado com a gente, que beleza. Josemar Bento, Balili, não sei se você conhece, mas tá aqui também, dizendo o que, Balili? Parabéns, Duda, pela coragem e clareza na análise. Você mesmo, um grande artista que deixou de existir por parte da nossa imprensa, pois por aqui você vira notícia se virar de lado. Ó o que você disse aí. Ó o reflexo. Muito bem. Mas vamos à sua área de atuação especificamente. E a gente tem vivido um tempo diferente, Duda. Interessante. Já ainda um pouco... Obrigado, Balili, pelo comentário aí. Agradeço. Vou abraçar aqui o Beto Cabelos também, chegando no Instagram. Um pouco ainda tímido. Fala, Beto. Um abraço. Mas já é realidade. O comércio e a utilização das mídias digitais. Quando eu falo um pouco lento, em relação ao Morro do Chapéu. A nota 5 é a chamada média, né? De 0 a 10, o 5 é ali o meio do caminho. E aí você fica à vontade para falar a respeito. Eu vejo muito pouca exploração das mídias digitais por conta do comércio. Eu acho que até com a pandemia, muitos tiveram que se reinventar e forçadamente utilizar as redes sociais para não caírem no esquecimento, né? Porque já que as pessoas não estavam saindo para comprar, tinha que se atingir seu público de alguma forma, e a mídia social é um meio muito forte. Uhum. É um dos principais meios de você atingir o seu público, né? Mas eu ainda vejo muito tímido, uma ação muito tímida. Você vive da sua publicidade no seu site, nos seus carros de sons, nas suas lives, e você sabe melhor do que eu, inclusive, que você está no dia a dia, você sabe melhor do que eu, inclusive, em relação a esse tema. Eu confesso a você que eu tenho um grande defeito e que eu estou buscando superar. A gente tem que ter humildade de reconhecer que eu como profissional da área do marketing digital, inclusive com especialização, como eu falei antes, sou publicitário de formação, desenvolvedor, programador,
de sites e aplicativos, eu vendo muito pouco o meu peixe. Isso é um grande defeito meu. Não é o preço, não? Poucas pessoas em Morro do Chapéu conhecem esse meu lado, esse meu outro lado. São poucas pessoas que conhecem. Né? Mas eu estou trabalhando nisso, eu estou buscando divulgar melhor meu trabalho em relação a isso. Inclusive, eu fechei recentemente para desenvolver o novo portal, novo site da Filarmônica Minerva. E Dantinhas me confessou isso, que não sabia que eu trabalhava com isso. Algo interessante que precisa ser realmente trabalhado. E você sabe disso, duas versões dos sites da Rádio Diamantina, isso tem muitos anos, deve ter uns 10 anos mais ou menos. Sim. Fui eu que desenvolvi na sua época, na época que você estava gestor de lá, né? Então, isso é só um exemplo do tempo que eu tenho de mercado. Uhum. E eu sempre gosto de citar, e não vou me cansar de falar, que todo esse trabalho que a gente não consegue mensurar a nível de custos, pelo resultado que dá aqui na nossa live, no nosso site, todo o layout é desenvolvido por você. Então, assim, é um profissional de uma capacidade inconteste e que está se aperfeiçoando a cada dia. Eu me recordo que você começou a fazer lives e você também começou a estudar ali, me orientava daqui, olha, usa tal aplicativo aí, usa o OBS, e aí aparece outro, esse é melhor, é mais simples. E a gente teve que se reinventar, na verdade. Claro. Né? O Barulho até complementa aqui, que até a Selva, que já é o nosso patrimônio cultural, já passou por isso. Viva a NET, né? Leila Brito, Tony Reis Valoar, Sirlene Ferreira, turma boa chegando aqui, acompanhando a gente na live do Léo. A gente agradece demais por esta atenção. Duda, agora me tira uma curiosidade. Claro, eu não quero colocar valores, mas como todo produto que se vende, você precisa fazer levantamento de custos. E tal qual o produto físico, por exemplo, você está usando óculos aí. Você tem um celular para utilizar. Você está com o fone acompanhando o áudio retorno do que a gente fala por aqui. Enfim, um produto físico desses, a gente acha o custo dele elevado. E em alguns casos, sim. Mas o custo-benefício nem sempre é mensurado pelas pessoas, de forma geral, por serem leigas ou não. Ramona, Artsebi, grande abraço. Vocês estão devendo a live comigo. Vocês, Charles, eu estou ligado. Enfim. Um abraço a Mona e Charles também. E como é que a gente consegue fazer as pessoas perceberem a mensuração do valor daquilo que é publicizado na internet, tendo em vista que o retorno que a internet dá é a visualização. Por exemplo, nosso canal. Nós éramos 150 inscritos no YouTube, Léo Ricardo Notícias. Hoje somos 1.518. O nosso crescimento é de 1000%. Né? Há quanto tempo levou isso? A pandemia. A pandemia foi responsável por esse investimento de várias formas. E mensurar isso financeiramente para quem, porventura, seja nosso parceiro aqui, patrocinador, enfim, colocar essa marca. Como é que você trabalha isso? Léo, existe uma máxima no marketing, na publicidade, que o que você tem que entregar para o cliente é uma transformação real, é algo que realmente tenha valor. E existe essa diferença entre valor e preço. Sim. Né? Então, se você entrega algo que de fato vai causar uma transformação para ele como pessoa, para a empresa dele, para o negócio dele, você conseguir fazer com que ele tenha essa percepção, quando você precifica o valor do seu serviço, ele vai ter a noção exata de que o preço é muito menor do que o valor que você vai entregar. Verdade. Entendeu? Então, é por aí o raciocínio. Né? O site hoje não, sempre foi a base de qualquer negócio que se preze, que precisa
ter presença digital. E hoje em dia, mais do que nunca, as empresas, os negócios precisam ter a famosa presença digital. Uhum. E o site é a sua casa na internet. Por exemplo, se você está baseando o seu negócio apenas no Instagram ou apenas no Facebook, né, e não tem um site próprio, isso já aconteceu. Tem vários exemplos que a gente pode buscar aí para citar, mas por algum motivo o Instagram pode dizer que sua página está fora do ar, que você violou alguma regra dele, e aí você fica sem chão. Você pode ter ali 10, 15, 20 mil seguidores e você fica sem chão. O Instagram pode fazer a mesma coisa, pode bloquear seu perfil, e aí? Uhum. Então, assim, quando você constrói a sua base na internet em estrutura dos outros, é como se você tivesse fazendo um grande investimento num ponto ou num terreno que é alugado, que não é próprio. Né? E quando você tem o seu próprio site, você está fazendo investimento em algo que é seu, é uma coisa sólida, é uma coisa sua. Né? Então, é esse entendimento que os empreendedores, os comerciantes, enfim, precisam ter em relação ao site, porque existe uma falsa ideia de que em ter uma página no Facebook e um perfil no Instagram já basta, e não existe necessidade de ter um site. E muito pelo contrário, a rede social é um complemento. Uhum. Se a gente for fazer uma alusão à mídia tradicional, que a gente chama de mídia tradicional, que não é antiga, mas é a tradicional, é a velha forma de se fazer a mídia, o site é como se fosse, em termos de proporções, a televisão e as mídias sociais fossem os outdoors. Então, ou seja, é uma mídia, é uma divulgação complementar que você tem. Muito bem, Tonho Bento chegando por aqui, boa noite. Chegando agora na live, Sandra Lopes voltou. Ramona perguntou se era o Duda Félix, eu respondi que sim. Tá aí também acompanhando. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Facebook, ainda não. Pois bem, quando a gente faz uma pergunta dessas, é o famoso migué. A gente quer, na verdade, que você traga esse conhecimento a respeito, porque, por exemplo, 10 mil seguidores no Instagram não significa que você vai ter 10 mil clientes na loja. Claro que não. Né? Mas quando alguém acessa, por exemplo, o nosso site diariamente, a gente tem uma repetição ali comum diante daquilo que a gente traçou como meta e que você é conhecedor disso, de ter ali uma média de 3 mil acessos diários para bater ali mensalmente 90, 100 mil acessos. E isso tem se repetido. A gente consolidou ali uma clientela, né? É diferente Sim. da pessoa que vai lá esporadicamente no Instagram, no Facebook, no YouTube, começa a assistir a live, pô, tá demorando demais, já fui. Né? E você sabe o seguinte, mídia social é só a gente ter um pouquinho de percepção, até de inteligência, de perceber que as pessoas, mídia social já fala, é feito para pessoas se relacionarem com pessoas. Uhum. Então a pessoa não está navegando ali buscando fazer negócio com você. E muitos empreendedores, muitos comerciantes, eles cometem essa falha, repetem essa falha diariamente em suas publicações. É como se estivesse forçando, apelando para vender. Uhum. E não é o caso. A rede social não é o local para você fazer proposta de venda. Eventualmente, você até pode colocar uma oferta, né? Mas a mídia social é o local para você se relacionar com as pessoas. Eu faço uma comparação breve à publicidade volante, ao carro de som. Existe uma máxima em Morro de Chapéu de que quando você divulga na sexta-feira, que é o dia da feira, é o que vai dar resultado. Eu discordo. Pela experiência de trabalho, discordo completamente. Salvo algo extraordinário. Algo que seja uma campanha maciça, que vá despertar a atenção mesmo e conduzir o público dessa sexta-feira para o seu objetivo.
Do contrário... É a realização de um evento, digamos, né? E assim, por exemplo, a inauguração de uma loja, vou citar um exemplo bem claro aqui. Sim. Você coloca ali 10, 12 carros de som trabalhando só aquilo. Rapaz, aquilo causa uma dor de cabeça tão grande que as pessoas dizem, rapaz, eu vou lá ver o que é isso, porque tá demais. Já tá demais. Vou ver se é tudo isso mesmo, né? Mas quando você coloca a mídia que você quer usar a feira livre, como às vezes funciona na propaganda, na locução ao vivo ali, o locutor consegue brincar com um, com o outro e tal, e vai mexendo com as pessoas. Resulta bem, mas o fazer por fazer, nem sempre, porque é muito barulho ao mesmo tempo, o tempo todo no mesmo lugar. Nem sempre as pessoas conseguem captar a mensagem, né? Sim. Mas os clientes querem assim, a gente passa a ideia, mas eles querem fazer dessa forma, desculpe. Muito bem. Chegamos ao tema último, que geralmente seria o mais polêmico, mas este, na realidade, é todo o ponto de partida para a sua participação na live hoje, no quadro de sua nota, que é o empreendedorismo digital, nota 10, e que eu já começo cutucando na diferença do site para a rede social. Eu acho que uma coisa não é empreendedorismo, a outra talvez. Eu acho que o conceito de empreendedorismo digital ele é muito mais amplo do que apenas site e rede social. Uhum. O empreendedorismo digital é você empreender no meio digital, é você empreender na internet, é você fazer o seu negócio na internet. E para que você faça qualquer negócio, né, vamos fazer uma alusão aqui aos negócios tradicionais, físicos, né? Para você iniciar, por exemplo, um restaurante, você tem que comprar ou alugar um ponto, você tem que reformar, preparar esse ponto, né? Estruturar esse ponto, para que ele esteja pronto para receber os clientes. Mas isso só não basta, ele tem que fazer com que as pessoas conheçam que ele está aberto. Tomem conhecimento desse novo empreendimento, que ele tem que investir em divulgação. Então, se a gente for transferir isso para o meio digital, como eu acabei de falar, o site é a sua base. O site é a base do marketing digital. Talvez seja esse o resumo, né? E se você quer ter, de fato, uma presença digital, você tem que fazer o seu site. Isso é fato, ponto. Né? O site é sinônimo de consolidação, de seriedade. Uma empresa que quer ter presença digital, ela tem que ter a base dela, tem que ter o site dela. Uma empresa que se preze, né, e que quer realmente ter essa presença digital tem que ter o site dela. É como se fosse, fazendo alusão ao ponto, você tem que preparar a sua estrutura. E a sua estrutura é seu site. Né? É no site que você vai ter condição de captar informações valiosas, por exemplo, e-mail, telefone, o nome da pessoa, para que você construa um relacionamento com essa pessoa, faça campanhas de e-mail marketing, noticie suas promoções, os seus produtos, você vai gerar um relacionamento com esse cliente. Né? Então, empreendedorismo digital, em resumo, é isso, é você empreender, fazer negócio pela internet, né? E para que você faça negócio pela internet, você tem que ter uma base bem estruturada. E aí, a depender do segmento que você atue, é interessante você abrir um canal no YouTube, né, para você falar sobre o seu trabalho, o seu serviço, seus produtos. É interessante explorar Facebook, explorar Instagram, principalmente. Duda, você tem conhecimento de como se explora isso em países diferentes, fora do Brasil? Como é que se dá isso? A Europa já tem Você tem conhecimento dessas nuances estatísticas de que se explora mais? Vanilda Martins, boa noite, Maria Rita Queiroz também aqui no Instagram. E o efeito é o desejado ou bons exemplos para isto, apesar de serem mais mercadológicos, diretamente voltados para vendas,
o site como o Mercado Livre, Amazon e outros mais seriam bons exemplos? Esses sites como Mercado Livre, Amazon, agora tá muito evidente recentemente a Magazine Luiza, a Lojas Americanas, que são, na verdade, marketplaces, esse é o termo correto, né? Que são locais onde você não tem, talvez você não tenha sua própria estrutura, ou você tenha uma estrutura própria, mas você quer atingir o público daquela plataforma. Então você oferta seus produtos ali, nesses marketplaces. Uhum. Por exemplo, eu posso, inclusive eu estou fazendo isso, é um projeto que está em andamento, eu estou desenvolvendo um e-book para venda, né? Nessa área de marketing digital. Então eu posso, por exemplo, disponibilizar esse meu e-book na Amazon. Eu posso disponibilizar esse meu e-book para venda no Mercado Livre, nas Americanas, enfim. Então é uma prática muito comum. E em relação ao meio internacional, o marketing digital no Brasil ainda está engateando, ainda está começando. Ele nos Estados Unidos e na Europa ele já está bem mais amadurecido. Muito bem. Eu agora, depois desse bate-papo, já estou pensando em criar o nosso aplicativo. Já vou deixar a bomba na sua mão. Com certeza. Já vou deixar a bomba na sua mão para a gente pensar em como fazer para que a gente possa unir o útil ao agradável. Se é possível ter lá no aplicativo o site, a página, o canal do YouTube, a página do Face, o Instagram, não sei. Bolar uma situação que a gente possa impulsionar. A ideia da internet é essa, né? Impulsionar aquilo que você publica, não é verdade? Então... E o seu negócio, ele é um grande exemplo disso, né? O Léo Ricardo hoje se tornou referência em Morro do Chapéu, pelo menos atualmente, né? Se eu posso falar isso, principalmente por conta do seu site, o Léo Ricardo Notícias. Uhum. Né? Que é o que te... Eu acho que o seu site ele deu uma virada em sua vida aí, em termos profissionais, te trouxe uma independência maior, né? Te proporcionou essa independência maior. E acho que você é um grande exemplo da força da internet e desse empreendedorismo digital. Né? Sem dúvida. E assim, o quanto a gente precisa estar a cada dia buscando aprender, empreender, perceber o momento certo de aplicar, porque a gente também pode fazer um investimento ali para impulsionar o nosso espaço, né? E contar com parceiros como o Duda, porque se a gente fosse colocar tudo no dinheiro, meu amigo, o bicho pegava. Mas é isso, você sabe que a gente, essa relação nossa, ela vai muito além da relação comercial, né? Uhum. Nossa relação é uma relação de parceria e de muito respeito profissional, né? Eu não diria amizade no termo mais essencial da palavra, porque a gente entende como amizade aquela pessoa que frequenta a nossa casa, que toma uma cervejinha, que está no nosso convívio. Mas a gente tem uma relação comercial e de parceria de muitos anos. Verdade. Já fazem mais de 10 anos, desde quando a gente iniciou aqueles trabalhos lá dos sites da Rádio Diamantina. Então, tem muitos anos que a gente tem esse trabalho. E com você, a nossa relação é diferenciada por isso. Inclusive, Duda, algumas pessoas me questionaram essa situação de hospedagem de site e a diferença, né? Nós temos, por exemplo, o HostGator é o nosso servidor, não é isso? Isso. E o que a gente usa para o site, que é o... Deixa eu pegar aqui, rapaz, que eu esqueço aqui. É o HostGator do seu site. Tem o HostGator, mas tem como é aqui, moço? Para o registro de domínio? Sim, o registro de domínio no HostGator, mas o que a gente... Não, o registro de domínio, a entidade oficial para domínios.br é o registro.br.
Certo, mas que a gente utiliza para formatação do site, o layout, Não, aí a gente utiliza um CMS, que é uma plataforma WordPress. WordPress, exatamente. Então as pessoas sempre me questionam isso. Por que é que você usa o WordPress? Por que que tem plataforma A e B ou C que seja melhor? Eu digo, olha, recentemente, até pela exploração do espaço do site, eu preciso, dentro do WordPress e do HostGator, fazer uma ampliação da relação financeira, pagar um pouco mais para ter mais espaço, não sei como é que funciona, mas é porque realmente o nosso site tem sido, pra você ter uma ideia, nós já passamos de 11 mil publicações. Léo, eu vou trazer um dado que é uma curiosidade interessante que muita gente não sabe, até porque ninguém tem a obrigação de saber que não é da área das pessoas, né? Uhum. Mas o WordPress, nada mais, nada menos do que 1 a cada 3 sites no mundo são baseados em WordPress. Isso não é à toa. Sites internacionais famosos, como o site da Katy Perry, dos Rolling Stones, da Walt Disney, Star Wars, BBC News, The New York Times, são baseados em WordPress. Então as pessoas têm que desmistificar como se o WordPress fosse algo que não fosse seguro ou não prestasse. Muito pelo contrário. É uma plataforma extremamente segura e por ser uma plataforma gratuita e de código aberto, tem desenvolvedores dos melhores do mundo que fornecem aplicações para o WordPress e que contribuem para o seu desenvolvimento, para a sua evolução. Né? Então, assim, o WordPress ele é tão popular por esse motivo, porque ele pode basear desde um blog simples a um site de milhões de acessos, por conta da sua estabilidade, da sua segurança. E a grande vantagem do WordPress é justamente a facilidade de gerenciamento de conteúdo, que é o que você acabou de citar. Verdade. Eu estava olhando aqui, nós temos já publicados 11.109 artigos no site da Ricardo Notícias. Então, a gente está indo para o 5º ano, né? 2017. Isso. E realmente é algo para se observar que, digamos assim, para ocupar um espaço, se fosse um jornal, imagine empilhar aí, sei lá, quantos Correios do Sertão não dava isso aí? Com certeza. E esse é o poder da mídia digital, né? Uhum. Verdade. Porque a publicação no meio digital, ela obriga, para que realmente o seu site ele tenha audiência, ele obriga que você faça publicações diárias. Sim. Porque a internet é dinâmica. É diferente do impresso. E é algo, Duda, que eu particularmente me sinto mal o dia que eu não consigo atualizar meu site em pelo menos 10 publicações. Eu não me sinto bem. Para mim, aquilo ali, meu trabalho naquele dia não rendeu, sabe? Porque É sua meta diária. eu tenho que fazer aquilo. E tem domingo, por exemplo, que eu tenho mais tempo, eu tô aqui de boa e tal, e aí você aproveita para estar. É o dia que eu consigo publicar ali 18, 20, 25 matérias, replico, enfim. E isso tem trazido o efeito que hoje o site consegue ter. Qual é a diferença do site para o blog mesmo? O blog é uma... Na verdade, a estrutura é a mesma. Em termos de... por exemplo, todos são baseados no WordPress. A diferença vai ser na linguagem e na formatação. Blog, ele é baseado em artigos, normalmente artigos bem fundamentados, artigos longos, e o blog ele tem que ter obrigatoriamente um contraste grande entre a fonte e o fundo, um tamanho de fonte bacana, legível, né? Espaçamento entre as fontes tem que ser bem feito, a definição dos parágrafos, dos blocos, tem que ter um espaçamento também, para que a leitura seja
para favorecer a leitura. Uhum. Né? O blog, normalmente, ele tem uma conotação e uma linguagem mais pessoal. Claro que existem blogs corporativos, existem blogs dentro de sites de empresas que têm uma linguagem mais corporativa, mas na sua essência, basta a gente buscar a origem da palavra blog, né? Blog é uma abreviação da palavra weblog, né? Que o web vem de internet, de web, log de notificações, né? Então, o blog, na sua essência da palavra, uma plataforma para ser um diário na internet. Então, ele iniciou com a conotação pessoal, tipo blog de viagem. Eu vou fazer uma viagem pelo mundo, então eu vou estar postando ali, atualizando ali diariamente com fotos e informações de texto sobre a viagem que eu estou fazendo. Então, começou dessa forma. E aí teve uma mudança nos últimos anos que o blog passou a ter uma conotação mais comercial, mais voltada para o empreendedorismo. Né? Surgiram muitos blogueiros aí que ficaram famosos e que passaram a monetizar no seu blog, passaram a ganhar bastante dinheiro no seu blog. E houve a transferência do blog para o YouTube, né? Uhum. Então, o que já foi tendência há uns anos atrás, que era tornar pessoas anônimas famosas, que era o blog, passou a ser feito no YouTube. E a diferença entre o blog e o site institucional é justamente esse. O institucional é mais voltado para as informações da empresa, quais os produtos e serviços que vende, informações de contato, coletar informações, enfim. Uhum. É isso. Duda, uma última pergunta só para a gente poder fazer as considerações finais. Tem 15 dias, 20 dias que a gente fez aqui uma premiação com a Enel para empreendedoras entre 16 e 21 anos que passaram a usar os seus perfis no Instagram para monetizar. Elas são manicures, são bordadeiras, são crocheteiras, são cabeleireiras, né? E elas usam esse espaço para vender o seu produto ou o seu serviço. E a Enel premiou 10 dessas meninas com o valor de R$ 500 para ser usado com a aquisição de material, enfim. Como é que você visualiza essa iniciativa e esta nova, como é que eu vou dizer, nova vertente, sobretudo para as mulheres, né? De também estarem ganhando dinheiro no caso do Instagram especificamente. Esse é um trabalho de brand, né? Que toda empresa que se preze faz. Toda grande empresa que se preze faz. Então a Enel, ela tem um recurso destinado a fazer esse trabalho social. E essa é uma forma interessante de prestigiar, é uma iniciativa louvável da Enel, interessante, né, para fortalecer, para prestigiar essas profissionais que de fato precisam dessa força, né? Que realmente a situação atual não está fácil para ninguém. E a iniciativa é louvável, uma iniciativa muito interessante. Muito bem, cara. Eu espero que entre mortos e feridos tenham escapado todos. E que a expectativa gerada diante de uma preocupação natural com um quadro que eu digo sempre aqui, a nossa proposta na live do Léo, e agora com o Dê Sua Nota, e outros quadros que virão, a gente está aí terminando de formatar o Fala Doutor, que não vai se resumir à área médica, mas a proposta é fazer com que o especialista da área possa nos trazer respostas, enfim. Botar as pessoas para pensar, baseado naquilo que a gente questiona, que o nosso convidado aponta, né, e que nem sempre é a ideia
do assistente, do telespectador, da pessoa que nos está acompanhando. Então a ideia é fazer exatamente as pessoas contraporem os seus pensamentos e, quem sabe, seguir a mesma linha que nós colocamos aqui ou tirar um aprendizado disso. Acho que a imprensa serve para isso, e a internet é uma ferramenta inquestionável para chegar a esse ponto de colocar as pessoas para pensar. E eu preciso agradecer a você por ter aceitado. Você não é muito dado, salvo em seus shows, você não é muito dado a exposições, né? Mas venceu essas barreiras e espero que tenha contemplado a questão da ideia de também falar de empreendedorismo digital. E não tendo sido possível, a gente vai aqui ter a felicidade de contar com você novamente, divulgar o seu canal, onde você vai estar também trazendo orientações para quem quer, né, entrar neste mundo infinito que é a internet, né? Eu que agradeço, Léo, o convite por participar desse quadro. A preocupação, eu acho que ela é pertinente, foi pertinente porque eu não me sinto confortável, eu acho que ninguém se sente confortável de abordar temas em que você não domina. Uhum. Você acaba sendo superficial no que você vai falar. Quando você não tem condição de falar de forma mais aprofundada, gera insegurança, que é natural, né? Uhum. E esse foi o caso. Quando eu te questionei, foi em relação a isso. Mas entendo que esse é o formato do quadro, né? E que se eu fiquei devendo alguma coisa em relação a algum tema, foi por esse motivo. Eu só posso discorrer melhor em relação aos temas que eu domino. Agradeço novamente o convite, agradeço a participação das pessoas aí, Barili, Procal, enfim, não vou falar o nome de todo mundo para não cometer a falha de esquecer de alguém, a Mona, Charles, enfim, o pessoal que mandou o seu alô aí, a sua audiência, agradeço a todos aí, e é isso. E vamos pensar no nosso aplicativo. A gente vai ver ali qual é o banco que pode financiar aí a confecção. Para a gente poder chegar a esse novo patamar aí, que eu acho que é interessante para nós. Acho que é uma ferramenta que vai facilitar, está ali no celular de todo mundo. Eu não sei, vamos estudar essa proposta aí. Você, melhor do que ninguém, pode nos orientar a respeito. Um grande abraço, então. Grande abraço e boa noite para vocês todos aí. Valeu, então. Obrigadão, Duda. Fica com Deus. Duda Félix, é o nosso web designer, é aquele responsável por estar aqui. Tudo que você visualiza na live do Léo, tudo que você visualiza de layout no nosso site, Léo Ricardo Notícias, né? E é um parceiro incontestável, né, do nosso trabalho, do crescimento dele, né? Isso a gente não pode aqui jamais deixar de mencionar, porque realmente tem sido alguém que contribui por demais para o nosso trabalho. Valeu, garoto. Obrigado também pela participação.